é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você vai perceber como o reino do inferno está estruturado. Quais são os 4 cantos de uma sociedade, ou quais são os 4 pilares que sustentam uma sociedade, que compõem uma sociedade e mantêm uma sociedade. Esses 4 pilares: o primeiro pilar é o pilar político, o segundo pilar é o pilar econômico, o terceiro pilar é o pilar cultural, e o quarto pilar é o pilar religioso. Amém? Todo território, todo lugar onde existe pessoas, esses 4 pilares estão aí sustentando o que é considerado uma sociedade: político, econômico, cultural, amém? E religioso. Em qualquer lugar que você for da terra, você vai ter que lidar com essas 4 forças, com esses 4 poderes, com esses 4 pilares que compõem uma estrutura social. E você sabe que a política de um território, a política de uma região, determina a condição de vida das pessoas ali. Independente de qual for o regime político, de qual for a expressão política, pode ser uma democracia, pode ser um trono herdado, pode ser um tirano que chegou ao poder através da conspiração. Você vai sentir o impacto dessa força política nesse território no momento em que você colocar os teus pés ali. Amém? Você vai sentir uma maior liberdade de expressão em determinados territórios onde a política, a estrutura política, confere ao povo mais poder, mais liberdade. Se você entrar num lugar onde não há liberdade, porque a política restringe, você vai se sentir restringido e você vai se deparar com essa realidade logo de cara, no primeiro instante que você entrar nessa sociedade. Da mesma forma, a questão econômica, o poder econômico, se é um país próspero, se é um território próspero, você vai perceber, amém, nas pessoas, nos lugares, você vai identificar se ali existe uma economia de abundância, de prosperidade, ou se existe ali uma economia de escassez, de dificuldade, de limitação. Estão aqui comigo? Da mesma forma, a cultura de uma sociedade, quando estamos falando de uma cultura, nós estamos falando basicamente, é claro que existem muitas coisas que envolvem a cultura, mas basicamente a cultura de uma sociedade são as normas, aquilo que nós consideramos normais, ou seja, são os valores dentro da sociedade, amém? Assim como também aquilo que nós consideramos o mais importante. Então você percebe isso também quando você está num novo território. É incrível. Você sai do Brasil e entra numa outra nação, pode ser uma nação até parecida com a política do Brasil, a economia do Brasil, mas mesmo assim você vai perceber diferenças, e elas vão ficar muito evidentes no primeiro instante que você coloca os teus pés nesse novo território. Estão comigo? Assim como também a mentalidade religiosa que predomina naquela região, naquele território. Então aí estão os 4 cantos de uma sociedade, aí estão os 4 pilares de uma sociedade. Portanto, eu quero que você entenda que quando Paulo está falando sobre anunciar, ele está falando de proclamar em todos os cantos, não ficar confinado apenas no canto da religiosidade, no canto da religião, mas ele está dizendo: nós estamos proclamando abertamente o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus Cristo em todos os cantos da sociedade, quer na política, quer na economia, quer na cultura, quer na própria religião. Sabemos que muitos de nós herdamos uma mentalidade de igreja que tem que ficar confinada dentro do canto religioso. Ei, o canto de vocês é o canto da religião e vocês precisam se limitar a este canto. Não venha falar na política, não venha interferir na economia e muito menos não tente modelar a nossa cultura. Cuide das coisas espirituais, cuide das coisas religiosas. Por quê? Porque a própria sociedade declara que a igreja é uma instituição religiosa,
E eu estou aqui para dizer que este é um tempo que Deus está tirando o seu povo do canto. Deus está tirando a sua igreja do canto. Durante muitos anos nós temos ficado confinados ao canto da religião, porém agora Deus está nos levando ao centro. Deus está nos tirando da margem. Deus está nos colocando nas estruturas de poder e de autoridade que compõem uma sociedade. Estamos sendo levantados por Deus para desafiar as estruturas políticas, para desafiar as estruturas econômicas que resistem aos propósitos de Deus, bem como as normas culturais de uma sociedade e a mentalidade religiosa. Quando nós começamos a nos levantar para falar em todas as esferas de influência da sociedade, então muitos se levantam a redes sociais, os políticos, os economistas, aqueles que estão aí dizendo: vocês têm que ficar restringidos, limitados no canto da igreja, da religião, e é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que cuidar das coisas espirituais. E não entendem que nós não estamos aqui como um povo religioso. Nós não fomos chamados por Deus para ficarmos confinados a uma estrutura religiosa. Nós estamos falando de um reino que é eterno, e é chegado o tempo em que os santos do Altíssimo se levantarão para possuir o reino. Digam glória a Deus. Portanto, eu tenho proclamado e declaro uma vez mais: esse é o tempo de promoção de Deus para os seus filhos. Ninguém gosta de ficar no canto, porque quando falamos do canto, estamos falando de isolamento. Quando falamos de canto, estamos falando que não temos voz. Quando falamos de canto, estamos falando de pessoas que não têm influência. Quando o professor queria isolar algum aluno da classe, para que ele não tivesse influência, ele colocava onde? No canto. No canto você está marginalizado, no canto você não tem expressão, no canto você não tem voz, no canto você não tem influência. E Deus está tirando a igreja do canto. Deus vai aumentar a influência do seu povo nesses dias, em todos os setores da sociedade, em todos os lugares. Portanto, eu quero falar com os empresários aqui nessa noite. Vocês que estão, aleluia, lidando diretamente com a estrutura econômica de uma sociedade, Deus vai te dar estratégias. Olhe para mim, Deus vai te dar revelação de como levar os teus negócios ao nível do reino dos céus e prosperar de forma abundante e ser alguém que causa um impacto, que faz a diferença, que fomenta, aleluia, a economia, o empreendedorismo, e quem sabe até você seja alguém usado por Deus para erradicar a pobreza em alguns lugares. Deus vai aumentar aleluia, vocês vão entender isso, até nós terminarmos esse ano vocês vão entender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você não está onde você está por acaso. Você não está fazendo o que você está fazendo hoje simplesmente porque você é bom nisso, ou porque você gosta disso, ou porque você não tem outra alternativa. Eu vou declarar essa palavra e me permita, por favor, profetizar. Você está aonde você está, fazendo o que você está fazendo, porque Deus deu um papel a você, uma função a você, e isso é parte do propósito dele para a sua vida, do chamado dele na sua vida. Posso ouvir um amém? Nós, infelizmente, hoje não vai dar tempo, mas nesses dias eu ainda vou falar, como nós ainda não entendemos o poder que nós temos como igreja de promover transformação aqui na terra. Irmãos, se a igreja se posicionar, não no canto religioso, mas ocupar o centro e começar a falar, e isso já tem acontecido, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Esse é o movimento do Espírito Santo que está tirando, aleluia, os cristãos da arquibancada e levando eles ao campo para a disputa, para ganhar a vitória de Cristo Jesus, porque os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Quando o Senhor fala que nós somos, aleluia, reis e sacerdotes, fala comigo, reis e sacerdotes.
Foi um preço alto que foi pago para a tua realeza e sacerdócio. Foi o sangue de Cristo. Ele, através do seu sangue, diz a palavra de Deus, nos comprou para Deus e nos constituiu reis e sacerdotes. E é a partir daí que Jesus toma a posição de ser Rei dos reis e Senhor dos senhores.